A essa altura, quem acompanha o universo do cinema já está muito por dentro do que é que estão achando do novo filme do Exorcista, O Exorcista, o Devoto, que acaba de estrear nos cinemas brasileiros com distribuição da Universal, que adquiriu os direitos, né, da franquia por 400 milhões de dólares e planeja fazer uma trilogia com isso. Esse primeiro filme agora, mais um segundo que estreia em 2025, supostamente, e um terceiro que sabe disso de fato vai acontecer. Mas enfim, todo mundo, ou quase todo mundo, já sabe ou deve imaginar o que estão achando desse novo filme dessa franquia, que já tem a essa altura do campeonato 5 filmes lançados no cinema, né? Tem mais um lançado direto em DVD, que é o filme do Paul Schrader, mas tem, além do filme original de 73, do William Friedkin, o Exorcista 2 de 1977, o Exorcista 3 de 1990 e o Exorcista o Início de 2004, né? É uma franquia que, de modo geral, é muito mal recebida como franquia. O primeiro filme é um clássico em conteste, mas o segundo é conhecido como um dos piores filmes do mundo, uma grande injustiça. É um filme de grande qualidade, o Exorcista 2. Quem não viu, eu recomendo que conheça, mesmo que não goste, mas que tome suas próprias conclusões. Eu demorei muitos anos para conferir, quando assisti gostei. O Exorcista 3 é um filme de grande virtude também, é um filme dirigido inclusive pelo William Blair, o escritor do livro, que escreveu um novo livro para adaptar no Exorcista 3, então eu recomendo demais o Exorcista 3, é um filme com vários momentos arrepiantes e um dos jumpscares mais famosos do cinema, diga-se de passagem. O Exorcista o Início é um filme muito ruim, é um filme que foi todo picotado, todo cheio de interferências absurdas do estúdio, como quase todas essas continuações, mas ali a coisa ficou muito grave e o filme não tem quase que identidade nenhuma, apesar da boa interpretação do Stellan Skarsgård no papel principal. Então é uma franquia, de modo geral, com grandes virtudes como série cinematográfica, apesar desse filme ruim, que é o Início. Mas o Exorcista, o Devoto, é ainda pior, se possível, do que o Exorcista, o Início. Esse filme aqui é dirigido pelo David Gordon Green, que é o cara que fez a trilogia de Halloween, né, a mais recente trilogia de Halloween. Uma trilogia controversa, porque o primeiro filme da trilogia fez sucesso, o segundo já foi bem mais divisível e o terceiro é muito odiado. Eu gosto, de modo geral, da trilogia de Halloween do Gordon Green, eu acho que tem muita coisa boa nos 3 filmes, principalmente o segundo. Mas o fato, na verdade, seja dita, o David Gordon Green é um cineasta que não tem absolutamente nenhuma identidade como autor, né? Antes da trilogia de Halloween, por exemplo, ele tem ali uns 8 ou 9 projetos, todos eles de drama, dramas independentes, drama Oscar bait, comédia besterol, ele tem de tudo. E quase nada de muito expressivo, quase nada de grande valor, né, no sentido de grande repercussão. Só realmente Halloween, e por conta de Halloween, certamente ele acabou sendo contratado para comandar essa nova trilogia do Exorcista. Mas, bom, o que ele faz aqui com o Exorcista, o Devoto, é uma tentativa, parece uma tentativa de jogar fora um legado tão importante para tantos fãs do cinema de horror, porque a maneira afobada como ele filma e monta esse projeto aqui não deixa mentir. Não é um filme feito, não parece de maneira nenhuma um filme feito com amor, com cuidado e com zelo pelo material, ou pelos personagens, ou pela atmosfera, como o segundo filme me parece, apesar das irregularidades dele. O segundo filme tem a fotografia do Bill Fraker, tem a trilha sonora do Ennio Morricone. Esse Exorcista, pelo contrário, me parece até a metade dele, mais ou menos, um projeto qualquer da Blumhouse, um projeto barato, péssimo, sem nenhum tipo de identidade visual, sem nenhum tipo de peculiaridade na premissa ou no desenrolar das interpretações da história, nada, né? Me parece um grande nada. E a segunda metade me parece uma tentativa de matar, como eu falei, esse legado e em outros momentos até zoar com ele. E é nessa zoação, especialmente do terceiro ato, que o filme consegue encontrar algum divertimento se você encarar ele como um especial de Porta dos Fundos, porque às vezes é exatamente isso que ele parece. Antes de entrar em um pouco mais de detalhes sobre o Exorcista ou o Devoto, antes de entrar nesse coro falando mal do filme, infelizmente eu queria muito ser a pessoa para fazer diferente, mas não tem o que fazer nesse caso, na minha opinião. Eu vou lembrar você que, se por acaso gostar do conteúdo, se inscreva aqui abaixo no canal, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. E lógico, também não se esqueça de deixar o sininho das notificações ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E se você quiser me acompanhar em outros comentários sobre cinema, você pode me seguir tanto na minha conta do Twitter quanto do Letterboxd, em que eu estou sempre fazendo comentários sobre lançamentos e sobre filmes no geral ao longo da semana. Eu quero tirar logo de perspectiva as coisas que eu acho interessantes do filme, porque no fim das contas elas são menos coisas boas, menos qualidades e mais pretensas
potencialidades, vamos chamar assim. A primeira coisa é o elenco, a escolha do elenco. A gente tem vários nomes importantes aqui. O Leslie Odom Jr., no meio que papel principal, o pai de uma das duas meninas que é possuída, e a menina que tem algum núcleo dramático, porque todo o conflito psicológico da história aqui envolve a morte da mãe dessa menina no momento que ela nasceu. Isso é a abertura do filme, a sequência inicial tem a ver com isso, né? Então a outra menina possuída é um absoluto nada, tanto antes de ficar possuída quanto depois de ficar possuída, principalmente antes. Ela é literalmente qualquer coisa e a família dela é literalmente qualquer coisa também. Então tem sim coisas boas no trabalho, na tentativa do Leslie Odom Jr., como esse pai lidando com uma série de conflitos aí com relação a essa filha, esses conflitos de culpa e tudo mais. No papel e na tentativa, não na prática. Eu gosto da Anne Dowd, quem não gosta de modo geral, e ela também tenta fazer alguma coisa aqui, como essa vizinha que tem um papel, vai tendo cada vez mais um papel importante na parte do exorcismo, né, na parte que envolve a possessão propriamente, já que ela é uma religiosa e tudo mais. E, lógico, tem-se aqui a participação da Ellen Burstyn, que retorna à franquia depois de 50 anos. Né? Ela negou participar de todas as continuações do Exorcista e resolveu agora participar desse novo, depois de colocarem ali muito dinheiro na mão dela na compra desses direitos da franquia. Né? Quer dizer, muito realmente dinheiro foi gasto para trazer a Ellen Burstyn de volta. Isso no papel também poderia ser interessante, porque eu acho que para muita gente a curiosidade de ver esse filme, a grande ligação com o filme original, o que daria mais credibilidade ou importância para esse projeto seria justamente você ver de volta aquela grande figura, né? Assim como o David Gordon Green fez com a Jamie Lee Curtis, né? Trouxe a Jamie Lee Curtis de volta depois de muito tempo para Halloween, depois de várias sequências sem ela. Então é como se fosse uma volta ao cânone, né? Por assim dizer. O que é curioso, sim, essa é a primeira qualidade, né? A segunda qualidade é no sentido temático. Você tem algumas coisas aqui que mas não vou dizer nem no papel, porque eu acho que já no papel é ruim, mas no conceito, assim, na ideia, sabe, naquela luzinha que acende na cabeça dos roteiristas, poderia ser interessante, como por exemplo você tentar transformar a ideia do exorcismo em algo menos internalizado, né, ou menos voltado para uma só religião. É como se fosse uma possibilidade de várias culturas diferentes performarem o exorcismo, e é como se por conta disso o exorcismo tivesse presente, ou pelo menos o potencial de um exorcista tivesse presente em cada uma das pessoas. Isso se reflete muito bem no terceiro ato do filme, ou pelo menos essa ideia, dá pra ver que ela está ali, pessimamente executada, mas ela está ali. Então, repito, papel, ideias, conceitos. Não adianta nada disso, não adianta um elenco bacana, de modo geral, como esse daqui, se todos estão incrivelmente mal aproveitados. Na verdade, talvez seja até pior isso. Só ficando aqui na Ellen Burstyn, que eu também quero tirar esse elefante gigantesco da sala, é trágico até, é deprimente de assistir você ter uma lenda como essa, de 90 anos de idade, ali na sua frente, tratada da forma como ela é tratada aqui pelo roteiro, pela direção e pela montagem do filme, do Exorcista ou Devoto. Porque a Ellen Burstyn, ela tá nesse filme pura e simplesmente para inseri-lo no cânone. Curioso que os anteriores, o segundo e o terceiro filme, por exemplo, né, e mesmo o início de 2004, eles não têm a Ellen Burstyn, eles não têm o envolvimento do William Friedkin, eles não têm muita coisa que o original tem, diga-se de passagem, mas eles parecem, com todos os seus problemas, muito mais filmes dentro do cânone do que esse daqui. Esse daqui ele poderia ser qualquer coisa, ele poderia ser uma Invocação do Mal, ele poderia ser qualquer filme de possessão, mas aí a presença da Ellen Burstyn seria para colocá-lo naquele mesmo universo. Só que quando ela aparece, ela é tratada de uma maneira tão afobada, ela é tratada sem nenhum tipo de atmosfera, sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de solenidade, que seria até o esperado, né? Mas não tem solenidade alguma aqui. Não tem solenidade e não tem uma escolha específica da linguagem para tratá-la de qualquer jeito. É um de qualquer jeito absoluto mesmo, né? Ela menciona por cima só umas coisas, chega como uma espécie de especialista em exorcismo, diz que não é um exorcista, isso não é spoiler, já tá no trailer, chega como uma personagem que vai ajudar de alguma maneira, mas aí sim, sem entregar nada porque vai ser spoiler. O que ela faz na sequência, né, os 5 minutos, 6, 7 minutos em que ela tem uma participação mais ativa na história, é uma vergonha, né? É do tipo de coisa que no cinema todo mundo estava incrédulo, todo mundo na cabine de imprensa em que eu tava ou gargalhando ou colocando a mão na testa de meu Deus do céu, né? Por que alguém faz isso com essa personagem? Por que alguém traz de volta uma personagem como essa
para tratar ela dessa maneira. Inclusive uma pessoa que eu conheço, que assistiu ao filme pouco depois da cabine de imprensa, até comentou que foi melhor a personagem estar em pouco tempo de filme, porque se o que ela está é tão péssimo, né? Imagina se ela tivesse mais tempo. Mas o que é curioso é isso, é que depois que Ellen Burstyn sai de cena e o filme segue em frente, ele fica ainda pior, no sentido dele fica ainda mais grotesco, ele fica bizarríssimo, ele começa a parecer uma paródia de si mesmo, né? Todo o terceiro ato, toda a parte do exorcismo duplo aqui, é uma sequência que muita gente imaginaria nos seus piores pesadelos de, quando fizerem um filme do Exorcista, vão fazer um negócio super exagerado, super cheio de computação gráfica, super cheio de aleatoriedade. Sim, é tudo isso que acontece, com um diferencial de que ele se leva a sério, ou pelo menos ele parece que está se levando dramaticamente a sério, mas com esse lado, essa aparência, inclusive no texto, de uma paródia, de um especial de Porta dos Fundos. Tem uma cena, sem querer entregar nada, em que um determinado personagem chega desde a porta gritando lá o rito romano. Né? Aquilo ali é um negócio inacreditável. Né? Quando o filme parecia que não ia piorar, ele na verdade até melhora por conseguir arrancar a gargalhada. Então, um filme como esse, que deveria minimamente honrar um legado, ou pelo menos funcionar por si próprio. Eu não acho que tem essa necessidade de você dar sequência a um legado, mas pelo menos que tenha uma personalidade própria, não tem. O que ele faz aqui é quase que ridicularizar com aquilo que todo mundo conhece, quando ele nem precisava fazer isso. Ele poderia ser simplesmente um filme de possessão qualquer, mas ele quer se travestir de um filme do Exorcista. Então isso acaba sendo um problema monumental. Eu tenho pena, muita pena pelas duas meninas, pelas duas atrizes que fazem as duas meninas possuídas, porque também fazem o que podem aqui, mas não tem realmente o que elas possam fazer quando a direção e o roteiro estão operando em conjunto para destruir essa experiência aqui, ou pelo menos para destruir a atmosfera. Visualmente, repito, é um filme sem criatividade, sem ideia de paleta de cores, inclusive. Ele tem um tratamento visual pasteurizado, uma linguagem que é incapaz de parar para contemplar minimamente o mal, ou para fazer você acreditar que você está diante de algo verdadeiramente medonho. Não, ele é uma sucessão, inclusive, de jump scares falsos, aquele tipo de jump scare que algum personagem entra em cena de repente, alguém bate uma porta, alguém surge dando um sustinho besta. O primeiro plano do filme são dois cachorros brigando para homenagear, com muitas aspas, o filme original, Quer dizer, o filme já abre com um falso jumpscare, E para completar, sem querer de novo dar spoiler nenhum, a última cena do filme é absolutamente algorítmica. É uma cena que me lembra qualquer coisa que a Marvel faz nas suas cenas pós-crédito, com a diferença que, além de ser algorítmica, além de ser uma coisa óbvia, apelativa, ele não faz por merecer aquilo, porque ele não desenvolve absolutamente nada dramaticamente para merecer aquela sequência. Na verdade, ele não faz por merecer absolutamente nada. Ele não faz por merecer o nome do Exorcista, ele não faz por merecer a presença da Ellen Burstyn, ele não faz por merecer o conflito que ele quer colocar, que ele finge que está trabalhando com relação a esse pai e essa filha, ele não faz por merecer nem as pouquíssimas boas ideias que são jogadas ali. A possessão em si não é explicada, o demônio em si não tem nada a ver com o exorcista, ele não consegue nem abraçar a ideia de um mal elevado, como tem se trabalhado no horror dos últimos anos, esse mal indecifrável que não tem nome, que não tem figura. Ele nem isso ele compra, ele não compra absolutamente nada. Ele é um absoluto qualquer coisa com o título de exorcista no meio.